Fala aí, meus caros, sejam muito bem-vindos a este cenário novamente. Como é bom voltar a casa, né? E reencontrar esses cachecóis por aqui. Eu sei que para falar de Corinthians ainda tá faltando um cachecol do Coringão. Só que isso será resolvido nesta próxima semana, porque vai chegar o que eu pedi, um cachecol diretamente do Brasil para a gente colocar aqui no background e completar o cenário. Entretanto, isso não vai me impedir de trocar uma ideia com vocês sobre o Corinthians, depois da vitória de ontem contra o Criciúma, de virada, uma vitória importantíssima nas contas da tabela, a 7ª vitória seguida do Corinthians, quem para o Corinthians no Campeonato Brasileiro e com a possibilidade agora muito real de conquistar a vaga na Libertadores, algo que era impensável no início de outubro, né, em que o Corinthians, depois do empate contra o Internacional, ficava numa situação complicadíssima para fugir do rebaixamento. Hoje, essa história de rebaixamento parece que ficou no ano passado e o Corinthians já está brigando pela vaga na Libertadores e pode garantir contra o Bahia na próxima rodada. Faltam 2 rodadas, Bahia e Grêmio, o Corinthians com essa chance real. Vamos falar mais dela daqui a pouquinho. Antes de mais nada, pedir o like de vocês, pedir também os comentários aí sobre os temas que eu vou falar. Eu ia gravar o vídeo depois do jogo de ontem. A verdade é essa. Entretanto, eu estava fora de casa, queria reencontrar o meu cenário e queria falar sobre outras temáticas. Então não vai ser só sobre o jogo, mas outros assuntos aqui. Quero os comentários de vocês, o fórum está aberto. E se inscreva no canal, vamos bater 100 mil, tá? Nos próximos 6 meses, a gente vai bater 100 mil. Antes de falar exatamente do jogo, parabenizar o Botafogo. Primeiro porque abre um G8 para o Corinthians, né? Tentar buscar essa vaga na Libertadores. E segundo, porque eu tenho muitos seguidores botafoguenses aqui, falei de alguns treinadores do Botafogo portugueses ao longo desses últimos tempos. E, cara, é muito bacana ver o Botafogo vencer novamente dentro do futebol brasileiro. Eu não, na década de 90, quando venceram o Campeonato Brasileiro, eu não me recordo do título do Botafogo, né? Eu nasci em 89, assim, não é uma coisa que estava muito presente. Mas a grandeza do Botafogo, ela exigia que o clube voltasse a frequentar os grandes palcos do futebol brasileiro. E não só do futebol brasileiro, mas agora a primeira Libertadores da história. Eu tenho muitos amigos botafoguenses, o mestre cervejeiro é botafoguense, que comanda aqui as lives, enfim, os cortes do canal. Então, assim, parabéns ao Botafogo, parabéns ao Arthur Jorge. Dos últimos campeões da Libertadores, 4 vezes portugueses, né? 2 Abel Ferreira, 1 Jorge Jesus e o Arthur Jorge aí. Óbvio que teve o Fluminense no meio dessa trajetória toda com o Fernando Diniz, mas muito bacana ver também esse intercâmbio de Portugal e o Brasil. E, cara, parabéns ao Botafogo. Eu acho que é justo a gente abrir os caminhos do vídeo de hoje falando sobre isso. Bonita conquista, merecida, justa, bonita e que abre a vaga no G8. E aí, para falar de Corinthians. Começando falando do jogo de ontem, né? Acho que é importante a partida de ontem porque ela mostra um poder de reação do Corinthians numa fase tão boa e mostra também que o time ainda não está pronto para brigar por coisas maiores. Tá no processo. Tudo é um processo. Olha só o que aconteceu com o Botafogo, né? Passou por tudo que passou no ano passado para agora poder vencer a Libertadores e muito provavelmente com esse hype poder brigar e vencer o título do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians passa por um processo, não estou comparando coisas, mas passa por um processo nesse momento de aprendizado. O Corinthians perdeu semifinal de Sul-Americana, perdeu semifinal de Copa do Brasil, em alguns jogos do Campeonato Brasileiro deixou de pontuar por erros próprios, como por exemplo, quando o próprio Internacional deixou de vencer por erros próprios. E ontem eu acho que passa também por um aprendizado. O Corinthians tinha um controle do jogo no primeiro tempo tão grande, que a equipe relaxou, cara. Que a equipe desconectou de uma tal forma e viu o Criciúma abrir 2-0 de um jeito relâmpago no jogo, com 2 gols, bonitos gols do Bolais, né? Que é um jogador diferente dentro do futebol brasileiro. E com muito pouco, o Corinthians viu a sua chance de brigar por Libertadores e escapar dentre os dedos. Então, eu olho para o jogo de ontem como um aprendizado. Não dá para relaxar, não dá para desligar, porque o Corinthians não está num estágio em que as coisas defensivamente
são automatizadas, né? Em modo cruzeiro. Não, o Corinthians não tem ainda uma solidez defensiva o suficiente para desligar das partidas. E ontem poderia ter pago um preço alto num jogo que estava extremamente controlado. O Ramon Dias tem optado por manter essa tática no 4-2-3-1. Vamos tirar isso. É um 4-4-2 com um losango no meio, né? E isso tem funcionado bem, porque o Corinthians tem se acostumado a jogar dessa forma, tem se sentido mais à vontade. Muito legal a movimentação, especialmente no primeiro tempo, mas aconteceu também no segundo, entre o Carrilho e o Bidon. Uma hora um joga do lado direito desse losango, outra hora um joga do lado esquerdo e depois eles invertem, né? O Bidon cai para o lado, o Carrilho cai para o outro. Essa movimentação confunde bastante os marcadores e também lá na frente a movimentação entre Yuri Alberto e Memphis Depay, né? Também são dois jogadores que se adaptam muito bem aos dois lados de campo, que gostam dessa fluidez de movimentação e que dão a possibilidade do Corinthians fugir da marcação, escapar de formas diferentes, né? Com características diferentes, os dois jogadores se movimentando assim são importantes. E o Corinthians era dono do jogo, soberano do jogo no primeiro tempo, antes de tomar o primeiro gol. E, curiosamente, esse primeiro gol acontece depois de uma parada com, acho que é o Bidon que se machuca. O jogo fica parado por um tempo, o Corinthians desconecta e toma 2-0. Se fosse em outros tempos, era impossível. Cara, era impossível o Corinthians virar esse jogo para 4-2. Era 2-0, 2-1 no máximo, e o Corinthians ia sair da casa do Criciúma com uma derrota. Entretanto, no vestiário, e aí, cara, a gente criticou e critica muito o Ramon pelas substituições que faz, critica bastante também a forma com que ele enxerga as dinâmicas dentro do jogo. Eu acho que ele escala bem, mas depois ele se precipita em algumas coisas. Mas é óbvio que tem o dedo do treinador, dos dois, né? Da equipe técnica, do Emiliano, do Ramon. No intervalo, o Corinthians volta com uma outra postura e consegue buscar a virada. Destaques dessa virada. Eu não vou na ordem cronológica do jogo, porque foi ontem já, vocês viram e reviram o que aconteceu. Rodrigo Garro, que no primeiro tempo fez um jogo muito ruim, muito abaixo, ligou na partida, conectou na partida e começou a se movimentar mais, né? Saiu um pouco do corredor central, cair pela direita, cair pela esquerda, e é exatamente numa falha de bola, quando o Corinthians está pressionando a saída do Criciúma, que consegue fazer o 2-1, né? Uma jogada pela esquerda, Matheus Bidu cruzando na área, o Rodrigo Garro aproveitando, sendo elemento de surpresa, chegando de trás e finalizando muito bem para tirar do goleirão. Isso sai aos 62 minutos, tá? E aí o Corinthians, quando faz o primeiro gol, já dava para sentir, eu não sei vocês, mas eu já sentia que a virada aconteceria. O Corinthians faz o segundo gol numa jogada que o Garro cai pela direita, puxa a marcação, rola para o meio, o Bidon faz um golaço. Parêntese aqui pro Bidu. Matheus Bidu. Bidon e Bidu complica, né? O Bidu faz um golaço. O Bidu tem essa característica de chutar de média a longa distância. Já não é o primeiro gol que ele faz assim. O Bidu está consolidando-se como uma opção plausível para o próximo ano. Não sei se será titular. O Corinthians precisa trazer um outro jogador, de repente, com outras características. Eu acho que o Hugo ficou bem abaixo do que era esperado. Não é horroroso, mas também não entregou o que se esperava dele. Talvez o Wendel do Porto, como estão falando, pode ser uma opção. É um jogador mais experiente, é um jogador que consegue complementar muito bem defensivamente, fez isso em vários jogos grandes do Porto, é um jogador que passou anos na Alemanha e eu acho que ele pode dar uma experiência interessante para a lateral esquerda. É um jogador que também conecta muito bem pelo corredor central, diferentemente do Bidu, que cai mais pelas beiradas. Então, eu acho que é uma aposta inteligente. Só que a situação do Wendel nesse momento, eu não sei se o Porto o liberaria de graça agora em janeiro. Ele é reserva do Porto nesse momento. Ele não é um jogador que tem um carinho imenso da torcida. A torcida sempre olhou com o Wendel com uma certa
desconfiança, é verdade. Ele fez uma grande temporada na temporada passada, mas nessa ele é reserva e até por isso deve sair. Deve despertar o interesse de outros clubes no Brasil. Eu já ouvi falar do São Paulo, mas o Wendel é um cara interessante. Eu acho que o Corinthians precisa buscar um lateral esquerdo, assim como precisa também de mais um zagueiro para chegar e ser titular e jogar do lado do André Ramalho. Não gostei muito do jogo do André Ramalho, tá? Na saída de bola, no segundo tempo, acho que ele até conectou bem. Agora, nos dois lances dos gols do Criciúma, eu acho que ele tá meio perdidão. Mas é um jogador que já mostrou que, enfim, veio para ficar e que na próxima temporada, tendo mais tempo de trabalho físico, junto com o André Ramalho, nós poderemos ter aí um reforço e fazer uma bela zaga para o próximo ano. Mas golaço do Bidu, Corinthians faz o 2-2 e aí o jogo se abre porque o Criciúma tem que sair, tem que buscar o resultado. Não interessava o empate para o Criciúma. Em dois lances de erros da defesa do Criciúma no contra-ataque do Corinthians, com o Romero entrando muito bem no lugar do Memphis Depay. Parêntese aqui para o jogo do Memphis, acho que foi um jogo bem abaixo do que a gente espera do Memphis, se movimentou bastante, mas foi muito pouco efetivo quando a bola caía no pé dele, tá? Acho que o Memphis vai ter que dar um salto de qualidade na próxima temporada. Foi fundamental até aqui nessa arrancada do Corinthians, ainda será fundamental para os dois jogos que restam, acho que será muito importante para a próxima temporada caso o Corinthians chegue na Libertadores, mas o jogo de ontem foi ruim do Memphis. Ele sai, o Romero entra, esperto, ligado, é o que a gente espera do Romero e fundamental nos dois gols, né? Dá duas assistências para o Yuri Alberto fazer os dois gols em contra-ataque, em falha da defesa do Criciúma e o jogo termina 4-2. Rodrigo Garro, impressionante o impacto do Rodrigo Garro no Corinthians e no futebol brasileiro. Óbvio que nós temos outros grandes meias neste momento jogando no Brasil, mas o Garro, para mim, é o melhor meia do Campeonato Brasileiro. O que ele faz face aos desafios que ele tem dentro do Corinthians, não é que o Rodrigo Garro joga no Flamengo, tem a capacidade individual e de time coletivamente financeira que montou nos últimos anos, não é que joga no Botafogo, não é que joga enfim, no próprio Cruzeiro, que chegou a uma final continental e que fez um primeiro turno de campeonato muito bom e que tem um time muito bom. Rodrigo Garro, quando no Corinthians tudo era mato ainda nessa temporada, fez acontecer. E eu não me canso de elogiar aqui, porque se a gente pegar, o Corinthians chegou nesse jogo contra o Criciúma a 100 gols. O Rodrigo Garro tem 13 gols e 14 assistências, ou seja, ele participou de 30%, um pouquinho mais do que isso, dos gols do Corinthians nesta temporada. É muita coisa e é impactante. O Corinthians joga bem quando o Rodrigo Garro está bem. Talvez o Coronado seja o substituto ideal para o Garro, mas é muito difícil você substituir um jogador neste nível, desta qualidade, desta inteligência. O primeiro tempo foi ruim dele, o Corinthians foi mal. O segundo tempo foi muito bom, o Corinthians virou o jogo e meteu 4-1, muito por conta do senhor Rodrigo Garro. 4-2, né? Com perdão aí, me empolguei. E aí, cara, outro parêntese que a gente tem que abrir aqui, o Romero deu 2 assistências, tá nesse processo de renovação e tal. Eu acho que o Romero tem que ficar no Corinthians mais um tempo, mesmo que seja para ser reserva. É um dos poucos jogadores que entendem o Corinthians de uma forma ímpar. Depois do jogo, naquela confusão que teve na torcida e tal, você vê o Romero ali sentindo o Corinthians realmente, nas falas dele, no comportamento, na oratória antes dos jogos, nas preleções, enfim. O Romero é um cara especial. Tecnicamente, eu já falei aqui que não é um primor, mas eu acho que o Romero é um corintiano e que é ainda muito útil e será útil ficando no elenco para a próxima temporada, tá? Fora de campo e dentro de campo, já se provou, foi importante nessa temporada em alguns momentos, fazendo gols, dando assistências e mais uma vez foi importante nesse jogo. E aí, para a gente fechar, eu quero falar individualmente do Yuri Alberto. O Yuri Alberto vai terminar esse campeonato muito provavelmente como o artilheiro do Brasileirão. Quem diria? Quem diria? O Yuri Alberto, cara, é um cara que precisa estar bem psicologicamente para desempenhar o seu papel. Tudo bem que a chegada do Memphis ajudou ele e o Garro tomando o protagonismo também ajudou, porque o Yuri Alberto hoje, apesar da artilharia, é um coadjuvante.
né? Se a gente pegar que o Garro é o principal jogador do time, o mais midiático é o Memphis, o Yuri Alberto surge como um coadjuvante de luxo que se tornou o artilheiro do Campeonato Brasileiro e é o artilheiro do Corinthians no ano. As críticas ao Yuri Alberto no passado, elas eram muito, muito justas. Por quê? Porque o Yuri Alberto ganha muito dinheiro, custou muito dinheiro e estava entregando muito pouco. Agora, que em termos de qualidade, ele é um jogador que sempre foi um pouco diferente dos outros e que é bem diferente dos outros, é inegável, cara. E ontem ele fez 2 gols, assumiu a artilharia do Campeonato Brasileiro e agora pode terminar o ano como um dos protagonistas deste campeonato. E na seleção do campeonato também, junto com o Rodrigo Garro. Quem diria que o Corinthians poderia ter 2 jogadores na seleção do Campeonato Brasileiro? Era loucura pensar isso no início de outubro. Agora, eu tenho uma coisa para falar sobre o Yuri. Muito está se falando dele se transferir para a Inglaterra, né? Muito provavelmente, se ele for para a Inglaterra, ele não vai para uma equipe de elite do futebol inglês. E quando eu digo elite, é o Big Six. Ele não vai para um Liverpool, muito provavelmente. Ele não vai para o Chelsea. Ele não vai para o Manchester City. Ele não vai, enfim, para o Arsenal. Muito provavelmente o Yuri Alberto vá para um West Ham, vá para um Fulham. Enfim, acho eu, pelo mercado que ele abre. Sinceramente, não sei se é bom para o Yuri Alberto sair do Brasil neste exato momento, ir para a Inglaterra para tentar se firmar lá numa equipe de meio de tabela, numa equipe como essas que eu falei. Financeiramente é lindo, o sonho também é maravilhoso, mas eu estou falando deste momento. Por quê? O Brasil, a seleção brasileira, precisa de um centroavante. Tem agora com o Igor do Botafogo uma opção, mas ainda precisa de um centroavante mais consolidado. Se o Yuri termina o Campeonato Brasileiro como artilheiro, se começa bem a próxima temporada no Corinthians, se faz uma temporada de excelência no Corinthians com os mesmos números que ele tem feito, e a tendência é essa, porque nessa temporada que foi ruim do Corinthians, ele já termina dessa forma, com as contratações, com o Garro, com o Memphis, enfim, que estão colocando ele lá em cima, eu não tenho dúvida que o Yuri abre de vez a possibilidade de ser centroavante da seleção brasileira. E faltando 1 ano e pouquinho para a Copa do Mundo, será que é jogo ir para a Inglaterra, onde o Yuri não fala a língua, onde a gente sabe que o psicológico muitas vezes é importantíssimo para que o jogador consiga passar por essas barreiras da adaptação e se consolidar? Ele vai deixar o futebol brasileiro para ir para lá? Se eu sou o Yuri, pela idade que ele tem, seguro um pouco, fico no Corinthians para a próxima temporada e vou para a seleção brasileira. Eu acho que essa tem que ser a mentalidade. Mas depois tem proposta, parte financeira, sonho pessoal, família. Tem tudo isso que é o jogador que vai decidir. Mas é real isso que eu falei, tá? Porque a cabeça é fundamental para o que está acontecendo dentro de campo para o Yuri Alberto. Dito isso, olhando para o futuro, o Corinthians precisa olhar para o jogo contra o Bahia como uma final, como um jogo de mata-mata já da Libertadores. Este é o primeiro jogo da Libertadores do Corinthians em 2025. Essa é a primeira decisão dentro da Libertadores do Corinthians em 2025. Precisa vencer o Bahia em casa. A torcida tem que comprar esse ambiente de decisão, os jogadores têm que entrar com a faca nos dentes, porque se vencer o Bahia estará na Libertadores em 2025. G8, G7, não interessa, o Corinthians estará lá. Então esse tem que ser o foco, o objetivo principal. Não era há 2 meses e agora é uma oportunidade de ouro para captar investimentos, para motivar, para, enfim, fazer com que o torcedor ainda mais gaste, compre e, enfim, financie as ideias do clube. Importantíssimo estar na Libertadores de 2025. E esse jogo contra o Bahia é uma grande final. Sobre a vaquinha, sobre o projeto de pagar a arena. Tenho recebido muitas mensagens. Quesadinha já fez a doação? Quesadinha, cadê tua doação com o certificado? Vamos lá. Ainda não fiz. Não é que não vou fazer. Vou fazer essa semana.
Estou pensando da melhor forma a logística, porque como vocês sabem, eu estou em Portugal e não no Brasil. Tenho conta no Brasil, mas não tenho Pix. Preciso entender como farei. Já está se encaminhando, mas vamos fazer uma doação generosa. Depois vou colocar aqui o valor que eu doei e tal, falar ou fazer um vídeo no Instagram. Não só pro meu certificado, mas eu vou fazer a boa por alguns familiares também, tá? Dentre eles, o meu filho, de 4 meses, o Lucas, terá um certificado, sim senhor, e a minha filha de 5 anos, a Clara, também terá um certificado. E no futuro eu vou falar, meninos, vocês ajudaram a pagar o estádio do Corinthians. Mesmo longe, eu tento passar para eles um pouquinho do corintianismo, né? Meu filhinho tem roupinha do Corinthians, a minha filha já entende um pouquinho mais. Eu tento ver os jogos do Corinthians com ela, cantar as músicas do Corinthians, já sabe cantar o Poropopó, já sabe também cantar a semana inteira, fiquei te esperando para te ver Corinthians. Enfim, bando de louco. E é bonito, bonito esse momento de união da torcida. Eu acho muito difícil bater os 700 milhões rápido. Acho que vai demorar um ano e pouquinho para isso acontecer, porque é muita grana, cara, é muita grana. Mas quando se trata de Corinthians, tudo pode surpreender, né? Inclusive uma vaga na Libertadores. E a torcida do Corinthians é muito forte, muito apaixonada. Então a doação será feita. Eu estou pensando também em fazer uma live aqui no canal e chamar alguns corintianos que eu conheço e pegar o valor dos superchats, que vai ser uma live informativa para falar do clube, para falar desse final de ano do Corinthians. Tentar convidar alguns caras, Chico Garcia, o próprio André Henning, que é corintiano, o Vessone, enfim, fazer uma live aqui com superchats, doar para a vaquinha do Corinthians, para pagar esse estádio de vez. Estou pensando em algumas coisas que eu posso fazer, né? E eu acho que todo corintiano também está pensando um pouquinho isso. Eu sei que para alguns R$ 10 já é o valor máximo, mas tá lindo, cara, tá lindo. Porque as contas são essas, na verdade, né? Quem doar um pouquinho vai ajudar, quem doar um montão vai ajudar. E o importante é democratizar essa ajuda. A iniciativa é muito bonita, parabéns a Gaviões da Fiel. É uma torcida organizada que a gente tem que respeitar. O Corinthians tem uma conexão muito grande com a Gaviões e a Gaviões, se organizando dessa forma, tem uma voz muito ativa com os corintianos, com o clube. E é brilhante a iniciativa, então parabéns a Gaviões da Fiel. Agora é o seguinte, para bater os 700 milhões, o Corinthians precisa fazer iniciativas para continuar essa roda girando. Eu sei que muita gente está dando ideias aí. Eu acho que tem algumas coisas que a gente pode se inspirar aqui de fora também. Por exemplo, o Estádio do Porto em Portugal, Estádio do Dragão, ele tem em uma parte lá do estádio azulejos com os nomes dos mais de 40 mil torcedores portistas que compareceram lá na inauguração do estádio em 2003, gravados no azulejo, num mural muito bonito. Isso cria um momentum, porque você tem o seu nome gravado no estádio, não é uma coisa dificílima de fazer, e você, obviamente, tendo o seu nome lá, vai levar o seu filho, vai levar o seu amigo, vai passar por o seu nome no estádio e vai criar uma identificação muito grande. Então isso é muito bonito no Estádio do Dragão e acho que poderia servir. Quem fez a doação, quem tiver o comprovativo, o certificado, enfim, de repente mais para frente pedir para ter o seu nome gravado no estádio do Corinthians. Uma outra coisa que eu acho importante o Corinthians fazer é divulgar de forma ampla e em tempo real, né, este cronômetro, vamos colocar dessa forma, para zerar a dívida, né? Ou seja, talvez do que já arrecadou ou do que falta arrecadar em decrescente e criar um cronômetro físico, não apenas o telão da Neoquímica Arena, mas um cronômetro físico em que o torcedor vai chegar na Neoquímica Arena, vai tirar uma foto, falta tanto e de repente já vai se motivar para fazer um Pix. E esse cronômetro vai ser tão amplamente divulgado pela imprensa, por influencers, pelo próprio torcedor, que pode ser, inclusive, vendido o naming rights, né, deste grande relógio contando o tempo para pagar e contando a grana para pagar a Arena Corinthians.
E aí você também já cria uma fonte de receita, o naming rights, para ajudar na vaquinha. Direciona esse naming rights para ajudar na vaquinha. Tem tantas ideias que o Corinthians pode fazer, mas o mais importante, shows com os artistas que são corintianos, pegar os influencers realmente que são corintianos e começar a criar ações para que a galera continue incentivando. Tem tanta coisa para fazer que é importante o Corinthians colocar a mão na massa, o departamento de marketing junto com o departamento financeiro, junto com as estruturas do clube, para que o Corinthians consiga fazer essa roda girar. Porque o hype inicial, ele gera aí mais de 20 milhões de reais em doações, perdão. Mas ele não vai, ele vai passar. E você precisa continuar mantendo esse hype lá em cima, essa roda girando. Isso cabe ao clube, tá? A Gaviões já fez muito a parte dela e cabe ao clube. Óbvio que em dias de jogo, que, enfim, é o tal do match day, é muito mais fácil o torcedor chegar lá, comprar alguma coisa e já doar mais 10 reais para a vaquinha. Comprar alguma coisa e já doar mais 10 reais. Então, no dia de jogo, o Corinthians precisa fazer uma grande fortaleza também para que isso aconteça. Fundamental. Fundamental. Meus caros, é isso. Será que faltou eu falar alguma coisa de Corinthians essa semana? Acho que estamos bem, né? Em breve voltaremos com mais um vídeo. Em breve voltaremos com o Cachecol aqui, como prometido. Um beijo para vocês. Vai, Corinthians! E vamos para a Libertadores, se Deus quiser. Tchau.